Meus amigos, eu venho falando há alguns dias já neste canal. Aliás, se você está neste canal através do YouTube, lembre-se de verificar se a sua inscrição ainda existe. Se você se inscreveu nesse canal, verifique, pode ser que você já não esteja mais inscrito, é possível. E já que você está aqui, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você está no canal Professor Belay na COS TV, deixe o seu like, porque a COS TV paga para você dar o like. Paga quando você dá o like, paga 20 pops por cada minuto de vídeo assistido e também paga alguma coisinha para os seus comentários. Pois é, isso na COS TV. Para você receber a bufunfinha na COS TV todo mês, é preciso criar um canal para lá receber as suas moedas virtuais do próprio canal, como POP, COS e assim por diante. Depois você transforma em dinheiro e aí sai gastando adoidado. Só assistindo o vídeo e dando like você ganha dinheiro no COS TV. Eu ainda farei um vídeo tutorial, tem muita gente com dúvida de como transformar os POPs, a moeda interna do COS TV, em dinheiro, como fazer a transferência, e há muita dúvida sobre isso. Eu prometo fazer a semana que vem um vídeo tutorial ensinando tintim por tintim de como se dar bem no COS TV. Bem, mas vamos ao vídeo. Eu tenho as informações, eu tenho falado aqui neste canal que a tensão entre Estados Unidos e Rússia cresce e muito, e temos já sim que trabalhar com uma perspectiva de conflitos maiores daqui para frente. Os Estados Unidos entrou num gravíssimo conflito com a China e todo mundo pensou, inclusive eu, que a coisa poderia evoluir para uma guerra mesmo, literalmente falando. O conflito ficou no âmbito comercial, ficou na guerra comercial. E quando a guerra comercial estava nos seus estertores, muita gente dizia que os Estados Unidos, sim, têm poder para aguentar a China com um pé nas costas. Antes, no começo da guerra comercial, muita gente dizia que os Estados Unidos podem quebrar porque a China é um grande gigante. Um grande gigante é os Estados Unidos, vamos combinar. O dólar, aliás, não está tão alto porque o real está fraco ou qualquer outra moeda está fraca. O dólar está alto, sim, porque a economia americana simplesmente está bombando, disparou. E o que aconteceu na guerra comercial com a China, na quebra de braços que impôs Donald Trump ao governo chinês, quem saiu vitorioso foi Donald Trump, mas a guerra ainda não terminou. Novidades ainda haverão pela frente. O que está, no momento, preocupando muito os Estados Unidos em relação à China é o crescimento da Huawei e a possibilidade da Huawei entrar realmente na Europa, ou melhor, na Grã-Bretanha, e colher da Grã-Bretanha informações de segurança. Porque a Grã-Bretanha, como bem sabemos, trabalha em conjunto no sistema de defesa com os Estados Unidos, defesa e informação. Aí está um problema sério para os Estados Unidos. Esse problema já havia sido antevisto pelo Departamento de Estado norte-americano quando Israel aproximou-se, ou chegou muito próximo de boas relações com Pequim, principalmente em relação ao porto de Haifa. Israel poderia ter assinado no ano passado um acordo dando aos chineses a possibilidade de altos investimentos em Haifa, inclusive na modernização ou reconstrução do porto lá existente, que hoje é praticamente uma base americana. Mas a perspectiva dos negócios entre Israel e China estava também na área da tecnologia. A Huawei queria entrar com a sua antena 5G em Israel e os Estados Unidos de Donald Trump disse, puxou a orelha de Bibi Netanyahu, ou melhor, começou a se afastar de Bibi Netanyahu. Sim,
Trump começou a gelar, a se afastar mesmo de Bibi Netanyahu. Bibi, como não é burro, sentiu o baque e congelou as negociações com a China. O mesmo está acontecendo agora em relação ao Reino Unido, só que ali a coisa é um pouco mais complicada. Mas seja como for, os Estados Unidos têm sim garrafa vazia para vender na hora em que a briga é com gente grande, como China, mas também como Rússia. Só que a briga com a Rússia tem outro viés, ela não é só comercial, aliás, ela nem é comercial. A Rússia, um gigante bélico, tem o PIB igual ao do Brasil, senão menor. Uma economia que não significa grande coisa. Tem petróleo? Tem gás? Tem mais o quê? Tem as máfias, mas isso não conta. A Rússia é um país medíocre economicamente comparado aos Estados Unidos. Um sopro americano nesta área liquidaria e muito minaria, melhor dizendo, as forças russas. E isso pode acontecer, mas acontece que a Rússia tem uma tradição bélica, sim. O passado não muito distante nos faz lembrar da Guerra Fria, nos faz lembrar da ocupação da Rússia nas repúblicas soviéticas, e assim que viraram depois repúblicas soviéticas, a influência da União Soviética na Ásia, enfim, aqui mesmo na América Central e Caribe e tudo mais. O buraco é um pouco mais embaixo em relação à Rússia. Então está se colocando em tela daqui para frente até mesmo a possibilidade de um confronto direto, confronto armado direto entre Estados Unidos e Rússia. Eu já havia informado isso há algum tempo atrás, há umas 2 semanas atrás. Inclusive fui acusado por um inimigo contumaz do canal de ser alarmista. O inimigo contumaz do canal disse que eu estava sendo alarmista. Pois bem, vejam o quanto eu fui alarmista. Hoje o RT News deu com destaque uma notícia que para muitos parecerá um pouco estranha, mas dentro do contexto de uma crise entre Estados Unidos e Rússia faz muito sentido. O secretário de Defesa Mark Esper participou essa semana no Nebraska de jogos de guerra americanos. O jogo era basicamente o seguinte: os Estados Unidos eram atacados por uma bomba nuclear de baixo impacto, e respondido com uma bomba nuclear de grande impacto. Mas, detalhe, no exercício de guerra, quem atacava? A Rússia. E quem era atacado? A Rússia. Pois bem, agora o site de notícias russo RT News dá com aquele estardalhaço natural a notícia de que os Estados Unidos estão sim se preparando para uma guerra nuclear contra aquele país. A matéria diz o seguinte: o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, participou essa semana de jogos de guerra nos quais as forças americanas realizaram um ataque nuclear simulado contra a Rússia. A notícia veio através de um briefing da Secretaria de Estado, onde 2 militares, sem divulgarem o nome, falaram de como foi o exercício militar. Os militares, cujo nome não é revelado pelo Departamento de Defesa, explicaram que as manobras realizadas essa semana no Comando Estratégico de Nebraska visavam simular um confronto na Europa entre a Rússia e a OTAN. Enquanto o exército dos Estados Unidos realiza exercícios para praticar a mecânica de guerra nuclear com alguma frequência, não é comum, entretanto, que altos funcionários do Pentágono, diz o RT News, descrevam os resultados e nem o secretário de Defesa participe deles, disse o Portal de Defesa Nacional. Bem, no briefing de notícias,
esse que vocês estão vendo, espero agora que vocês vejam, porque aqui está o briefing de defesa, ou melhor, a página do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Vocês estão vendo aqui. Aqui está a transcrição, o resumo do Departamento de Defesa sobre dissuasão e modernização nuclear. Foi um briefing realizado no dia 21 de fevereiro. E aqui, de fato, aparece, como vocês veem, o nome de um dos militares, a referência a um dos militares é Oficial de Defesa Sênior 1, e o outro militar aparece como Oficial de Defesa Sênior 2, como vocês estão vendo aqui, Oficial de Defesa Sênior 2. Bem, o relato do RT News corresponde, portanto, à verdade. Houve, sim, um briefing de notícias abordando este exercício militar simulando uma guerra atômica entre Estados Unidos e Rússia. O RT News continua dizendo, reportando, ou melhor, transcrevendo o briefing. Ele diz: eles nos atacaram com uma ogiva nuclear de baixo desempenho e, no decorrer dos exercícios, disse um dos oficiais de defesa sênior, simulamos uma resposta com uma arma nuclear. O ataque simulado russo foi dirigido contra um alvo da OTAN na Europa, como sugerem as declarações do funcionário. No entanto, não é mencionado que tipo de alvos militares dos Estados Unidos atacaram em retaliação à simulação. Uma grande competição de poder com a Rússia e a China durante o mesmo briefing foi abordada. Ou melhor, aqui a tradução ficou um pouco estranha. Mas, segundo jornalistas e altos funcionários do Pentágono, os Estados Unidos defenderam investimentos nas forças nucleares do país. O governo Trump continua com os planos elaborados pelo governo Obama para modernizar o arsenal de mísseis balísticos intercontinentais, bombardeiros, submarinos e mísseis de cruzeiros lançados ao ar, bem como o arsenal nuclear. Aqui é preciso fazer uma observação. O governo Obama acenou com a possibilidade de reformar, mas não fez nada disso. Aliás, a sua intenção aqui, lá nos Estados Unidos, era fazer o que fez FHC aqui no Brasil: virar as costas para a defesa, virar as costas para as Forças Armadas, deixá-las sucatear-se e morrer à míngua. Ou seja, Obama estava lá para destruir a América, como FHC estava aqui, juntamente com Lula e Dilma, para destruírem o Brasil. Por isso, nossas Forças Armadas hoje são um arsenal de sucatas. O que há de novo e moderno foi presente dos Estados Unidos, mas investimentos nesse setor o Brasil não vê há 30 anos. Agora, com Bolsonaro, as coisas vão mudar. Mas, enfim, fechando a observação. As coisas realmente estão esquentando porque na presidência dos Estados Unidos hoje tem um senhor que não se intimida. O que aconteceu nos últimos anos, vamos pegar aí os anos de Bill Clinton, os anos de George Bush e os anos de Barack Obama, era mais ou menos o seguinte: a Rússia latia e os Estados Unidos se encolhiam. A Rússia batia na mesa e os Estados Unidos se encolhiam. Acostumaram-se os russos com esse expediente. Só que a coisa mudou. Agora, quando os russos latem, Donald Trump late ainda mais forte. Quando os russos batem com a mão na mesa, Donald Trump tira o sapato e bate com o sapato na mesa. A resposta, o modus operandi de Donald Trump tem pego muita gente de surpresa. A Rússia está apostando, a Rússia de Vladimir Putin está apostando se tudo isso é para valer. E estão provocando e muitos Estados Unidos, lá no Oriente Médio e aqui na América do Sul, na Venezuela. E a situação tem, sim, caminhado para um ponto de ruptura. Está quase insustentável esse tipo de provocação russa. Tanto é
que um think tank americano fez, nesta semana, uma transcrição de um texto da Divisão de Pesquisa do Exército Norte-Americano que alerta para a subversão russa, ou melhor, dá esclarecimentos de como entender a subversão russa. Vou ler só um pedacinho do texto. O texto está aqui, como vocês podem ver, na RAND, Análise Objetiva e Soluções Eficazes, o think tank da RAND. Aqui vocês veem o texto que diz, entendendo a subversão russa. Bem, o texto diz o seguinte, em poucas palavras. Em 2014, a Rússia realizou uma ampla gama de atividades subversivas destinadas a influenciar a política interna dos Estados Unidos, seus parceiros e aliados. Essa perspectiva sintetiza o trabalho anterior, discutindo o que é subversão e os recursos usados para realizá-lo hoje. Os autores do texto do exército americano explicam os interesses russos interconectados que inspiram o uso da subversão, defesa do país e regime sendo reconhecidos como uma grande potência no mundo, mantendo uma esfera de interesses, interrompendo o alargamento da União Europeia e da OTAN e incentivando a prosperidade econômica. Eles traçam as origens da subversão russa na história soviética e pós-soviética e examinam como a Rússia se engaja na subversão militar, econômica, de informação, cibernética e política, baseando-se em eventos recentes, como tentativas de influenciar eleições em outros países, incluindo até mesmo os Estados Unidos. Para abordar a subversão russa, os autores propõem focar atividades defensivas nas maiores vulnerabilidades, garantindo que quaisquer punições das ações russas estejam intimamente e claramente relacionados a atos particulares de subversão, realizando pesquisas adicionais sobre quando a subversão russa é eficaz e melhorando a atribuição rápida de subversão. Bem, isso parece grego, mas em linhas bem gerais quero dizer o seguinte. Atentem para esse detalhe. Para abordar a subversão russa, os autores propõem focar atividades defensivas nas maiores vulnerabilidades. Vulnerabilidades de quem? Da Rússia, evidentemente. O que seria uma vulnerabilidade russa? Alexandre o Grande saberia muito bem dizer o que é uma vulnerabilidade russa. Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, resolveu estender os seus domínios pelo mundo todo, pelo menos o mundo conhecido da época. E foi longe mesmo, chegou lá nos lados da Índia, inclusive. O seu reino ficou muito grande e o que aconteceu foi que, com a morte de Alexandre o Grande, esse reino não pôde ser unificado de tão grande que era. Foi se quebrando em partes. Esse era o calcanhar de Aquiles de Alexandre o Grande. Estendeu-se demais e não pôde dar a retaguarda suficiente para os lugares conquistados, para os territórios conquistados. Pois bem, o mesmo pode acontecer com a Rússia. A Rússia aventurou-se e muito aqui na América do Sul, porque queria o petróleo venezuelano e o ouro venezuelano e outras cositas, mas, evidentemente, como um certo pó branco que daqui sai para a Espanha, para a Europa de modo geral. Pois bem, colocar um arsenal pesado na América do Sul para a Rússia não é o mesmo que seria para os Estados Unidos, por exemplo, criar uma grande base no Paquistão, por exemplo, ou na Índia, por exemplo. A economia americana é 800 bilhões de vezes maior que a economia russa. Os Estados Unidos têm mais dinheiro do que Rússia, Europa e China juntos. É claro que é muito... Claro, eu estou exagerando um pouco, mas é muito diferente uma despesa militar americana de uma despesa militar russa.
Os russos, para manterem a Venezuela, precisam extrair tudo da Venezuela. Só que esse intercâmbio é demorado. Tira-se uma tonelada de ouro hoje e essa tonelada de ouro só chega nos cofres russos daqui a muito tempo. Não é o mesmo, por exemplo, que fazer tudo sem depender do que está na Venezuela. Isso só os Estados Unidos teriam capacidade para fazer. Portanto, os russos, ainda que estejam sim na Venezuela, são vulneráveis, não estão com essa força toda. Bem, isso segundo o estudo, a análise de altos militares do exército americano. Existem outros pontos fracos da Rússia, mas o ponto fraco principal é onde a Rússia está e para manter-se no lugar precisa de muita grana. Daí porque Donald Trump está estudando muito a sério um profundo embargo econômico à Venezuela para cortar o fluxo de petróleo, ouro e cocaína que vão para a Rússia, que saem da Venezuela em direção à Rússia. Mas, mais do que isso, os Estados Unidos estão muito prontos, muito próximos de fazer isso também diretamente à Rússia de Vladimir Putin. Esta, sem o dinheiro do petróleo, não significará mais nada. Os Estados Unidos já impuseram um embargo à Rosneft, a empresa estatal de petróleo russa, a trading da Rosneft na Suíça, na Europa. Mas pegou no calcanhar de Aquiles da empresa petroleira russa, porque todos os seus grandes negócios saem através dessa trading na Suíça. Vladimir Putin não está muito bem em relação a tudo isso. A sua pressão, dizem, tem subido bastante. Pois é, brincadeiras à parte, o homem realmente não está gostando. E já prevendo uma reação feroz da Rússia, os Estados Unidos estão hoje, sim, fazendo exercícios militares projetando uma guerra nuclear. E estão fazendo questão de divulgar. Mostrem aos russos aí que nós não temos medo nenhum. Pois bem, pergunto, estou sendo alarmista? Pode ser, depende a forma como nós encaremos essas notícias todas. Nós que somos adultos, aliás, esse não é definitivamente um vídeo para criança, nunca foi, nós que somos adultos precisamos sim olhar a realidade como ela é. E as coisas estão, meus amigos, muito complicadas no mundo todo. Não preciso aqui nem falar da formiguinha chinesa. Em todos os âmbitos da vida há problemas seríssimos. Bem, qual o meu conselho a partir desse contexto todo? Preparemo-nos. Este vídeo não é para criar alarme, é para nos conscientizar. Precisamos estar preparados. A melhor forma de estar preparado é estar de bem com Deus. De bem com o Criador, com o Senhor absoluto, do céu e da terra. Porque, quem sabe, daqui para o futuro, tenhamos que encontrá-lo sem que esse encontro esteja nos nossos planos mais próximos. Digo isso porque as coisas podem sim se complicar muito. Fiquemos de bem com Deus em primeiro lugar, de bem com a família, com os amigos e de bem também com os inimigos, tirando o peso do coração, perdoando os inimigos. Porque hoje estamos aqui, meus irmãos, mas amanhã, quem sabe? Até depois.